Olá, turminha do quinto ano, boa tarde. Boa tarde, estamos aqui para mais uma aula. Aulas essas de oficina de negócio, atividade de reforço e ciências. Espero em Deus que vocês estejam com bastante saúde, né? Que Deus nos proteja e nos abençoe, né? Nos abençoando nessa linda tarde de quinta-feira. Então, uma linda quinta-feira para você. Hoje, 19/11, vamos à nossa agenda. Ciências na página 74, 75 e 76. Atividade de reforço 191 e 192, oficina de negócios 65. Então, turminha do quinto ano, pegue o seu livro de ciências e abra na página 74. Só que antes da página 74, temos aqui tecido adiposo. O tecido adiposo tem como principal função reservar gordura em suas células, que estão localizadas principalmente embaixo da pele, e servir de isolante, né? E servir de isolante térmico natural, fazendo com que a temperatura corporal mantenha-se constante. Além disso, o tecido adiposo funciona como uma importante reserva energética. A gordura acumulada nesse tecido é utilizada para a produção de energia, usada nas nossas atividades diárias. Tecido ósseo. O tecido ósseo é o principal componente dos ossos, que formam o esqueleto, responsável pela sustentação do corpo, pela sua locomoção. Além disso, o tecido ósseo é um reservatório de cálcio, magnésio e fósforo, elementos essenciais ao organismo. Em nosso corpo, temos vários tipos de órgãos, formados por um conjunto de tecido, que realizam funções específicas. Quando esses órgãos trabalham em conjunto, passam a formar um sistema. E o conjunto desse sistema é o que denominamos de organismo. Olha só. Essa parte aqui são as gorduras, né? Essa parte aí são as gorduras, né? O tecido adiposo tem como principal função reservar gordura em nossas células. Olha só. Para que servem essas gorduras em nossas células? Né? Essas gorduras, elas estão localizadas abaixo da pele, né? O tecido adiposo funciona como uma importante reserva energética. Olha só, quem poderia dizer, né, que isso aqui funciona como uma reserva energética, né? Para nos dar força. A gordura acumulada nesses tecidos é utilizada para a produção de energia, usada em nossas atividades diárias, né? Aí logo aqui abaixo tem o tecido ósseo. Olha só, o tecido ósseo. Gordura. Né? Gordura. Aí eu vou colocar tecido adiposo, certo? Esse daqui, o tecido adiposo, que é o que reserva as gorduras embaixo da nossa pele, né? O que nos dá, o que nos dá força e energia nos exercícios diários. Já logo aqui abaixo, olha só, temos o tecido ósseo. É o principal componente dos ossos, ó, tecido ósseo. Ok? É o principal componente dos ossos que formam o esqueleto, né? Que é responsável pela sua sustentação, a sustentação do corpo, certo? Então, turminha do quinto ano, vamos à nossa primeira atividade do dia. Olha só. Responda as questões abaixo. O que é tecido? É um grupo de células semelhantes que desempenha uma função específica. É um conjunto de células semelhantes que desempenha uma função específica, né? Porque cada um tem uma função.
Quais são os tipos de tecido muscular existente? Olha só. Tecido muscular existente, coloquem aí no seu livrinho. Tecido muscular estriado, esquelético, estriado cardíaco e tecido muscular liso, ok? Aqui na segunda questão. Escreva o nome do tecido correspondente. É associado aos demais tecidos do corpo, dando-lhe sustentação. O conjunto, né? Olha só, é associado aos demais tecidos do corpo, dando-lhe sustentação, né? É o conjuntivo. Conjuntivo. Ok? Na letra A. Na letra B, coordena todas as funções do corpo. É o tecido nervoso, né? Coordena todas as funções do corpo. Reveste toda a superfície externa do nosso corpo, cobrindo também as diversas cavidades internas do organismo. É o epitelial, ok? Compõe os músculos. Compõe os músculos, né? Muscular. Na página 74, vamos aqui à página 75. Escreva o nome dos tecidos. Aí no seu livro, aqui nesse ladinho aqui, tem as ilustrações, que no conforto do seu lar você vai colocar o nome de cada um desses tecidos, ok? Então, vamos passar aqui para a quarta questão. Agora escolha um dos tecidos do quesito anterior e escreva o que você sabe sobre ele. No exercício anterior, tem o tecido epitelial, tem o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Você vai escolher um ou dois desses, né? Ou mais, são 4, né? E vai escrever um pouco sobre ele, sobre esse tecido. Se você escolher o epitelial, você vai desenvolver um pouquinho, falar sobre o epitelial. Se você escolher o muscular, você vai desenvolver um pouquinho, vai falar sobre o tecido muscular. Se você escolher o nervoso, você vai desenvolver um pouquinho, vai falar sobre o tecido nervoso. E se você escolher o tecido conjuntivo, você vai desenvolver um pouco falando do tecido conjuntivo. É bem pessoal, ok? O tecido epitelial é dividido em 2 grupos, de acordo com a função exercida. Comente a seguir as características que os das diferenças, né? Então, aí no conforto do seu lar, vocês vão ver, vou repetir, o tecido epitelial é dividido em 2 grupos, de acordo com a função exercida. Comente a seguir as características que os diferem, certo? Você vai fazer no conforto do seu lar essa questão. Vamos aí à 6ª questão. O tecido epitelial de revestimento possui a mesma espessura ao longo de todo o organismo. Justifique sua resposta. Justifique sua resposta, então é bem pessoal, ok? Complete as frases abaixo. Eu tenho 4 listrinhas. Vamos lá completar e depois que a gente completar, eu vou ler a frase completa com vocês. Um conjunto de tecido exercendo funções específicas no corpo forma um órgão. Coloque aí no seu livro um órgão. Um conjunto de órgãos exercendo a mesma função forma um sistema. São só 3. Todos os seres humanos vivem graças ao Todos os seres humanos vivem graças ao funcionamento do organismo. Então, vamos ver aqui, né? Um conjunto de tecidos exercendo funções específicas no corpo formam um órgão. Um conjunto de órgãos exercendo a mesma função forma um sistema. Todos os seres humanos vivem graças ao funcionamento do organismo, né? Se esse organismo não está bem, a pessoa não vai estar bem, né? Vai estar com alguma dificuldade aí.
Então, na página 76, eu tenho 4 quadradinhos. 1, 2, 3 e 4. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Os tecidos do corpo humano são formados por células especializadas que têm função determinada. Então, V de verdadeiro, ok? O tecido epitelial é formado por células semelhantes que apresentam a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, é F, falso. Em nosso corpo, existem diferentes tipos de tecido muscular, que são classificados em músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. Falso, né? F de falso. O tecido adiposo funciona como uma importante reserva energética para a produção de energia usada nas nossas atividades diárias. Então, ó, esse daqui, então é verdadeiro, né? Porque esse tecido, ele, absorve gordura que fica logo abaixo da pele para nos dar um pouco de energia, né? Nas nossas atividades diárias. Então, vamos aí fechar o nosso livro de ciências, ok? Ciências fechadinho. E vamos ver aqui nossa atividade de reforço. Teste seu conhecimento e confira sua pontuação no final. Qual é o maior osso do esqueleto humano e o menor? Eu vou apagar aqui porque eu preciso desse espaço e vou fazer 4 círculos. 1, 2, 3 e 4. Qual é o maior osso do esqueleto humano e o menor? O fêmur é o maior e o estribo o menor. Então, eu faço um X aí no primeiro, aqui na letra A. Na letra B, eu tenho mais 4. 1, 2, 3 e 4. Não. Peraí. Na segunda questão aqui, ó. Segunda questão. Eu tenho a letra A. Letra B e C. E, ó, 1, 2, 3, círculo. Observe aí. Quais dos 5 sentidos continuam funcionando mesmo enquanto dormimos? Apenas o olfato e o paladar. Só o tato, que fica alerta para detectar algum perigo. Todos, mas ficam com menos percepção. Todos, mas ficam com menos percepção. Então, é a letra C. Porque a pergunta é, quais dos 5 sentidos continuam funcionando mesmo enquanto dormimos? São todos esses daqui que eu comentei, mas ficam com menos percepção, né? Aí aqui na terceira questão, você vai fazer quais células do sangue são responsáveis pela defesa do organismo contra doenças, né? Os glóbulos brancos, ok? Na quarta questão, quantas vezes o coração bate em média por dia? Você sabe quantas vezes o coração bate em média por dia? 70 vezes? 3.000 vezes? 3 milhões de vezes? Ou 100 mil vezes? Então, faça um X aí na letra B. 100 mil vezes, ok? Não sentimos dor ao cortar o cabelo, por quê? Os fios são protegidos por uma camada elástica? Não temos sensibilidade no couro cabeludo ou os fios são formados por células mortas? Porque os fios são formados por células mortas, né? Então, a letra C. Na sexta questão, que parte do corpo fica muito ativa enquanto a gente dorme? O estômago, que ronca de fome, ou o cérebro, que trabalha armazenando informações? O cérebro que trabalha armazenando informações. Então, você vai fazer um X na letra B, ok? Então, vamos fechar aí o nosso livrinho de ciência ou de atividade de reforço.
ok? Então, no conforto do seu lar, você vai fazer oficina de negócio na página 65. Então, turminha do quinto ano, um beijão, um lindo fim de tarde e até amanhã.